Imagina uma jovem pensando na vida, numa festa, no casamento, de repente, talvez ali no seu quarto aparece um homem diferente, parecia um fantasma, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e o versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Amém. Se eu disser para você assim, olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que você preste atenção em cada palavra que eu vou dizer agora. Um homem já cansado, por volta dos seus 73 anos, chapéu de palha na cabeça, o seu rosto cansado pelas marcas do tempo, o suor lhe caindo à testa, durante o sol do meio-dia, ele atravessa a Avenida Brasil, em Ilha Solteira. Você consegue ver na sua mente esse homem? Quem conseguiu? Eu consegui visualizar, levanta a mão. Pode baixar. Você que visualizou, você está prestando atenção. Eu quero que você visualize a história que eu vou contar para você hoje. Eu vou contar uma história muito interessante e importante da Bíblia, que trazem alguns personagens. Mas eu estava orando hoje, meditando e principalmente agora tardezinha lendo um texto das Escrituras Sagradas. E eu comecei a pensar nos filmes que se tem por aí. Filmes principalmente mais conhecido entre a grande maioria, o público mais jovem então, filmes da Marvel, filmes da DC, filmes que têm super-heróis. E é interessante que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica ouvindo as histórias de personagens como Sansão, Elias, Jeremias, Moisés, Abraão, Mesaque, Sadraque, Abednego, Jesus, e a gente vê eles como super-heróis que estiveram nessa terra. E quando a gente olha para os homens da Bíblia como super-heróis, numa categoria acima, eles ficam num pedestal de uma forma inatingível. Elias orou e o sol parou, como que pode? A chuva parou, como é que pode? Ficou sem chover. Josué orou e o sol parou, como é que pode? Elias orou, o fogo caiu do céu, como é que pode? São super-heróis. Mas na Bíblia e na grande verdade, não existem esses heróis, embora eles sejam e foram chamados de heróis na Epístola aos Hebreus, no capítulo da fé. Eles não têm superpoderes, eram homens comuns e que viveram de forma sobrenatural pelo poder de Deus. E da mesma forma que Deus abençoou e usou alguns deles lá atrás, Ele pode fazer hoje e está fazendo em você. A gente lê a história, às vezes em poucas páginas, mas é a história de uma vida, e a sua história está sendo escrita. Um dia alguém pode contar a sua história, os feitos, os atos do Espírito Santo em você. Por isso, eu queria pedir permissão a você para conjecturar, para tentar imaginar e pensar de forma mais humana possível, pois assim ou é, os personagens que eu quero trazer hoje. Havia um homem registrado nas Escrituras,
que certamente em alguns momentos, mesmo a autoridade que ele tinha em Deus, ele era humilhado e envergonhado. Porque aquilo que alguém talvez chamaria de maldição estava sobre a sua esposa, pois ela era estéril e ela nunca pôde ter um filho. E o tempo foi passando, e aquela mulher sofreu muitas vergonhas. Quantas vezes o julgamento de outras mulheres, quantas vezes o julgamento de outras pessoas da sociedade, de outros homens, porque ela chega a falar isso depois, a deixava triste. E certamente essa mulher deve ter chorado por muito tempo, chorado por muitas noites, chorado por muitos anos sem entender o porquê as outras mulheres poderiam ter filhos e ela não poderia. Trazer alegria para a casa dela e dar alegria para o marido dela. Que vergonha naquela época não poder ter um filho. E o seu marido era uma pessoa importante na sociedade. Ele era um sacerdote, um homem de autoridade. E um dia, esse homem, que se chamava Zacarias, e a sua esposa Isabel. Eu sei que você pensou em Sara e Abraão, pois há uma similaridade nas histórias. E ele foi ao templo e chegou o momento, e naquele dia ele foi um dos escolhidos para entrar no templo, em um ritual que eles faziam de incenso, e o povo ficou lá fora, orando e esperando o sacerdote Zacarias entrar no templo. Aí ele entra para começar o ritual, e de um lado direito, ele observa uma pessoa, que não podia, e nem deveria estar ali, mas lá estava. Zacarias olha, e certamente ele fica assustado. O seu corpo reage, o cérebro começa a trabalhar, a adrenalina, ela surge, o seu coração dispara, e ele com medo, assustado, olha para aquele homem, e o homem disse assim: olha, eu vim trazer uma boa notícia para você. E ele, sem saber o porquê, com medo, o anjo disse: calma, não precisa ter medo. O meu nome é Gabriel, eu sou o anjo do Senhor, e eu vim para dizer que a tua esposa vai ter um filho, e ele será um homem muito importante. O anjo chegou a dizer: ele vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. Zacarias olhou para o anjo, mesmo assustado e com medo. Ele diz assim: mas não tem como é que pode? Eu já sou velho, a minha esposa é estéril, nunca conseguimos ter um filho, como é que nós vamos ter agora? E o anjo diz: você vai ter um filho. E porque você duvidou, você vai ficar mudo até o tempo determinado. Você não vai poder falar, porque não creu, porque duvidou. E o anjo diz assim: existe alguma coisa impossível para Deus, que Ele não possa fazer? Tudo é possível para Deus. E quando Zacarias sai do templo, o povo lá fora já estava ouriçado e preocupado, porque ele havia demorado tanto. E ele sai e as pessoas esperam dele uma explicação, por que tanto tempo? E ele não consegue falar. Ele começa a fazer mímicas, e as pessoas começam a observar, e percebem que lá dentro algo diferente havia acontecido, e ele tinha tido uma visão. E as pessoas então entendem e respeitam. Mas
depois de um determinado tempo, ele volta para a sua casa. E a sua esposa Isabel vive um grande milagre, que talvez por muitas noites ela tenha pedido, chorado, orado, implorado, e ela fica grávida. A alegria dela é tanto que uma parte do texto, que depois eu vou dizer, e você pode ler na sua casa toda a história. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo, ela não saiu de casa. E ela diz assim: assim me fez o Senhor nos dias e que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ou seja, chega de ser humilhada pelos homens. Quanto tempo humilhada, e agora eu fui agraciada por um filho. Ela fica grávida, Isabel. 1 mês, 2 meses, 3, 4 meses, 5 meses de gravidez. No 6º mês em que ela estava grávida, o anjo do Senhor sai de onde ela mora, numa cidade, em uma montanha, e vai para outro lugar. E aí a gente traz o nosso pensamento e a nossa visão para algumas jovens, numa cidade pequena, simples, quase insignificante, chamada Nazaré. Haviam algumas jovens conversando, e elas falavam entre si, e uma delas, jovem, estava feliz e conversava certamente com as amigas, dizendo: eu vou me casar. O nome dela Maria, e ela iria se casar com José. E as amigas, talvez naquele bate-papo, conversando, quem sabe ali num local, um piquenique, elas batendo papo: que alegria que você vai casar, um dia também vai chegar a minha vez, e a outra, a minha também vai chegar, você vai ser feliz. Só que às vezes a gente não analisa muito, mas se nós analisarmos bem a história de Maria, nós vamos ver que tem algumas coisas diferentes, que a torna diferente das outras mulheres, e o porquê dela ser escolhida entre tantas mulheres da época. Maria se apresenta como uma jovem ousada, porque tudo que ela enfrentou, tudo que ela viveu, não era qualquer pessoa, e teve um porquê para ela viver tudo que ela viveu. E certamente, no seu tempo, ela já estava um pouco à frente das outras, nas suas emoções, no seu entendimento. E quem sabe ela tenha conversado: não, o casamento não é para você ser feliz porque casou, mas para ser mais feliz ainda, tem que ser feliz antes, tem que estar alegre, tem que viver as dádivas de Deus, agradecer ao Senhor e ver a sua glória nas coisas simples do dia a dia, porque o homem abençoado e o homem feliz, ele contempla a criação do Deus Todo-Poderoso em coisas pequenas, e ele se alegra, e ele fica feliz, ele louva, ele glorifica a Deus. Ele não precisa de coisas muito grandes. Quem sabe, comendo um pão daquela época, feita com trigo, azeite e sal, que tinha que mastigar devagar para umedecer na boca, para descer para o estômago, ela conversava com as amigas. Eu fico imaginando Maria chegando em casa, dando um abraço nos seus pais e indo para o seu quarto. Chegando lá, em um determinado momento,
em que Maria talvez estava pensando no seu casamento, pensando em José, pensando como seria aquilo que acontece com toda noiva, pessoa que está se preparando para um casamento, ou pessoa que está apaixonada pensando em José. De repente ela se assusta e ela fica com medo, diz a Bíblia, porque dentro do lugar em que ela estava aparece um homem. Mas não era um homem qualquer, era o anjo Gabriel. E ele diz assim para ela: salve, agraciada. Ela assustada, sem saber o que está acontecendo, entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O que fazia de Maria a escolhida entre tantas mulheres e jovens da sua época? E disse-lhe o anjo: Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. O anjo disse isso porque ela ficou assustada. A Bíblia diz que ela perturbou-se. Imagina uma jovem pensando na vida, numa festa, no casamento. De repente, talvez ali no seu quarto aparece um homem diferente, parecia um fantasma, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Mas ele chega para trazer uma notícia também para ela, e ele diz assim: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-se-lhe-á o nome de Jesus. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse o anjo para Maria: você vai ter um filho, e ele vai ser rei, e o reino dele não terá fim. E essa palavra tem se cumprido. O reino dele não tem fim. Ele é rei sobre a minha vida. Ele é rei sobre a tua vida. Ele reina na tua casa. Ele reina em nossa família. Por isso nós declaramos: venha sobre nós o teu reino. Ele é rei eterno. Mas tudo começou com um chamado, uma história, uma situação um pouco delicada. Aí Maria disse assim ao anjo: como se fará isto, porque ainda não conheço um varão, não conheço um homem, ou seja, eu sou virgem, eu não tive relação com nenhum homem, como que eu poderei ficar grávida? Mas eu vou me casar, e meu esposo, o futuro esposo José, talvez ela começou a entrar em um turbilhão de emoções, com pensamentos avassaladores na sua mente, vindo como corrente de muitas águas. Talvez ela pensou em tudo muito rápido, mas o anjo disse assim: descerá sobre ti. Como? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Talvez o anjo, ao olhar para ela e vendo que ela estava assustada, como isso poderia acontecer, o anjo diz algo interessante para ela: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Olha o que o anjo disse: você pode sim ter um filho pelo Espírito Santo. Veja sua prima Isabel,
Ela era estéril, não tinha como, e ela está grávida há 6 meses. É a unção, é o milagre, é o poder de Deus. E logo em seguida o anjo diz assim: porque para Deus nada é impossível. Deus pode, Deus vai fazer. Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. Ah, pastor, que coisa bonita. Bonita. Mas muito difícil. Imagina, o anjo ausentou-se dela, o anjo foi embora. Vamos imaginar Maria no quarto. E o anjo foi embora. O que ia fazer uma jovem naquela época, ainda assustada e tendo aceitado algo vindo de Deus? Ela creu de uma tal forma que ela disse: eu sou a serva do Senhor. Se é assim, se Deus quer, seja feita a vontade dEle na minha vida. Cumpra-se em mim o querer de Deus. Eu acredito que ela deve ter saído assustada quando o anjo foi embora e disse: pai, mãe, vem cá, pai, mãe. E o pai: que foi? Um homem esteve ali no meu quarto. Que negócio, que história é essa? Quem sabe ela, contando muito rápido, disse: ele falou que eu vou estar e eu já estou grávida. E o pai fala: menina, fala baixo, isso é heresia, vão te apedrejar, você vai ser morta. Não deixa alguém ouvir uma besteira dessa. Você esteve com alguma outra pessoa? Não, eu vou estar grávida pelo Espírito Santo. Mas não pode, como isso pode acontecer? Fala mais baixo. Imagina o pai assustado, com o suor caindo pela testa, quem sabe tirando assim, dizendo: não fala isso, é heresia. E se José souber disso, a vizinhança, você vai ser falada em todos os lugares, você pode morrer, minha filha. E ela diz: não, mas o anjo diz que aquele que vai nascer de mim é do Espírito Santo. É certamente algo ligado às profecias que nós sempre ouvimos. Quem sabe ela chorando, a sua mãe chorando e tentando acalmar o seu pai. Certamente os dias que sucederam esse momento na vida de Maria não fora nada fácil. E os vizinhos? E José? O que falar para José? Será que ela chegou para José? Imagina a época, imagina os costumes, e ela chega para José: José, eu estou grávida. Será que José disse: oba, que legal? José deve ter ficado assustado, com medo. Peraí, o que você está falando? Chega para lá, não encosta em mim. Como isso aconteceu? Você está maluca, você está doida, você bebeu, você está embriagada, o que está acontecendo? E ela vai explicar a história, e certamente Deus do alto céu acalenta o coração de José para aquele propósito, porque quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, Ele te auxilia e te ajuda em todo o processo. Se você caminhar e permanecer em fidelidade, Deus vai preparando o caminho. Muitas coisas não são e nem serão fáceis, mas em Deus você vai chegar lá, porque nada é possível para o Deus que você serve. José, talvez com muita dificuldade, ele entende e aceita aquela situação, mas o que fazer? E as outras pessoas? E a sociedade? Então eles resolvem ir embora. José resolve acatar a vontade do Senhor para a vida de Maria. E Maria começa uma viagem difícil.
Não era uma viagem como hoje, que você entra no seu carro, liga o ar-condicionado, ou entra no avião e vai chegar em determinado lugar com conforto. Era uma viagem difícil, feita muitas vezes a pé ou no lombo de um animal, a maioria a pé. Passando por um bom tempo, pousando e dormindo na estrada, passando o frio terrível da noite e o sol quente do dia, para um lugar de montanhas, pois ela vai para a casa da sua prima Isabel. E depois de uma caminhada longa e difícil, ela chega na casa de Isabel. E a Bíblia diz assim, quem sabe nessa viagem toda um sofrimento intenso, ainda sem entender como tudo isso iria acontecer. Ela chega na casa de Isabel e a Bíblia diz, e naqueles dias levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel, na casa de Zacarias, e saudou Isabel, a criança se alegrou no ventre, a criança mexeu no ventre de Isabel, diz a Bíblia. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando ela chegou na casa de Isabel, quem sabe assustada, será que Isabel também não a julgaria como todos poderiam? Será que seria aceita com as suas emoções machucadas, abaladas? Isabel recebe a saudação de Maria, a criança salta no seu ventre de Isabel, e ela diz assim para Maria, como que Deus estendendo as suas mãos para acalentar o coração daquela mulher sofrida, numa caminhada triste, uma viagem difícil pelo caminho, com pensamentos terríveis, mas com alegria no coração por viver um plano e propósito de Deus, independente da dificuldade, barreiras, desafios que ela enfrentaria e já estava enfrentando. A Isabel, cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela não julgou, e disse mais: e de onde me provém isto a mim, que me venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela reconhece que a profecia messiânica, que vinha em toda a história da Bíblia, do Velho Testamento, estava acontecendo diante dela, e Maria, sua prima, havia sido agraciada, e ela sabia que o Cristo ungido de Deus chegaria, que a promessa que Deus havia feito, que muitos esperavam, alguns já até duvidavam, assim como hoje muitos esperam a volta de Jesus, e alguns já duvidam, muitos esperam o arrebatamento, e alguns já duvidam, não era diferente naquele tempo, mas Isabel estava vendo se cumprir naquele momento, diante dela, a palavra e a promessa de Deus. Bem-aventurada, disse Maria, é você que creu. E aí nós chegamos no texto que eu li no começo, e que fez com que, ou faz com que possamos pensar, que por causa dele, Maria fora escolhida e diferenciada entre todas as mulheres, a ponto de ser agraciada para trazer o menino Jesus. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Essa palavra é poderosa. Maria estava cansada, mas ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria estava certamente machucada, mas ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Perigos na estrada que ela passou, mas ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador.
ela diz: a minha alma engrandece e o meu espírito se alegra. Ela não diz: olha, eu vou ter um filho e a minha alma vai engrandecer ao Senhor, e o meu espírito vai se alegrar no Senhor. Não, ela diz na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade que ela estava passando, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que Maria mostra com essa exclamação, com esse cântico, com esse brado, é que ela tinha comunhão e experiência diária com Deus, e não fora escolhida por acaso. Não foi escolhida por acaso, porque atentou na baixeza da sua serva. Ou seja, por menor, mais insignificante que eu sou, o Senhor não olhou para isso, Ele veio e me escolheu. E ela diz: desde agora, todas as gerações, vai ser difícil, mas vai chegar uma hora que todas as pessoas, e as outras gerações, e as outras gerações, e todas as gerações a partir de agora, me chamarão de bendita. E nós, hoje, depois de tantas e tantas gerações, podemos dizer que ela, bendita, agraciada Maria. Ela não tem culpa de algumas pessoas a idolatrar e colocar em um lugar que não pertence a ela, de adoração que não pertence a ela. Simplesmente era uma mulher de Deus, escolhida para o maior projeto de Deus para a humanidade. O maior projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, se chama Jesus, e começou com a visita do anjo a uma mulher simples, porém fiel, que vivia a presença de Deus dia após dia, chamada Maria. E Maria ficou com Isabel. As duas estavam juntas, as duas andavam juntas, e as duas estavam grávidas de um sonho muito bonito. Isabel, grávida de João Batista. Maria, grávida de Jesus. Isabel, grávida daquele que foi chamado por Deus para preparar o caminho. E Maria, grávida daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que encontro maravilhoso. Que história bonita. E se não for inspiradora para você, eu não sei mais o que pode ser. As duas andavam juntos e as duas sonhavam. Porque se Isabel dissesse antes de ficar grávida: eu vou ter um filho, ela seria chamada de louca, pois ela é estéril e já idosa. Se Maria dissesse: eu vou ter um filho sem ter relação com um homem até então, ela seria chamada de louca. Mas as duas sabiam que viviam um sonho de Deus. Abro um parênteses para dizer uma coisa para você: tenha sonhos que Deus possa fazer na tua vida, além do que muitas pessoas possam imaginar. E quando você começar a sonhar, ande com quem sonha igual você, com quem está grávido de sonhos igual a você, pessoas que sonham igual ou sonham mais do que você. Essas pessoas vão alimentar o seu sonho, será oxigênio para a tua alma. Se você começa a caminhar com pessoas que não sonham, você certamente pode perder muitas coisas e pode comprometer o teu sonho. Ande com quem sonha igual a você. Ande com quem é cheio do Espírito Santo. Todo homem cheio do Espírito Santo sonha. Toda mulher cheia do Espírito Santo sonha. Talvez você não tenha um sonho ou está vivendo a gravidez de Jesus e João Batista. Isso já é passado, é história. O passado é irretocável, não tem como voltar, retocar, modificar, mudar. O futuro é inexistente, mas o hoje você vive agora. E sonhos que você sonha hoje
pode mudar a história de muitas pessoas lá na frente. Eu não sei qual é o teu sonho, o sonho que você já sonhou, está vivendo agora, e muitas pessoas estão sendo abençoadas, porque um dia você sonhou, e se o teu sonho ajuda alguém hoje, era o Espírito Santo falando ao teu coração lá atrás, porque o sonho é linguagem do Espírito Santo de Deus. Todo sonho de um homem de Deus e de uma mulher de Deus vai abençoar e alcançar outras pessoas. Chegou o dia, Isabel daria luz. Zacarias, o sacerdote, não podia falar desde então. Quando a criança nasce, perguntam para Isabel qual é o nome da criança. Já estavam chamando ele de Zacarias. Ela disse: não, o nome dele é João. Os parentes, amigos, como assim não tem nenhum João na família? Por que o nome João? Aí perguntam para Zacarias, ele pede um pedaço de madeira para escrever. E ele escreve que o nome do menino era João. E a partir do momento em que ele escreveu, a sua boca se abriu e ele voltou a falar, e todos glorificaram a Deus. Mas chegou um momento importante nessa história, e esse momento fala que houve um decreto, e esse decreto pedia que todos os homens se alistassem, e eles tinham que se alistar na cidade natal, e José tinha que se alistar, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. José foi a Belém para se alistar, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Chegando em Belém, o tempo passou, a gravidez estava seguindo o seu curso, uma gravidez de risco. A gravidez de Maria foi uma gravidez de risco. Nas estradas, no frio, no calor, na luta, nas questões emocionais, até que chega uma hora que não tem mais jeito, ela vai dar à luz, e quando ela chega não havia lugar para ela, nas hospedarias, e ela vai para um lugar muito simples, mas um lugar de risco, cheio de bactérias, de vírus, e ali no calor, quem sabe, dos fenos, dos animais, Maria dá à luz a grande promessa de Deus para a humanidade, num lugar simples, num momento simples. A Bíblia diz assim: e deu à luz a um filho, seu filho primogênito. Depois ela teve outros filhos, mas até então ela era virgem. Depois teve outros filhos, e envolveu-o em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para ela nas hospedarias ou nas estalagens. E nasce o menino Jesus, aquele que fora profetizado, que dizia Isaías que o governo estaria sobre os seus ombros, que ele seria chamado conselheiro, pai da eternidade, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte. A profecia que começa lá em Gênesis, quando Deus fala para a serpente sobre o nascimento de Jesus, do projeto dele. Ele diz: da semente da mulher levantará aquele que vai esmagar a sua cabeça.
estava se cumprindo o nascimento de Jesus. Aí eu quero só ler esse texto, porque ele é simplesmente fantástico, para a gente entender como Deus trabalha e opera coisas grandiosas na simplicidade, na mais pura simplicidade. Já nascendo em um lugar diferente, quem sabe José, mas ele não é ungido, ele não é escolhido de Deus, por que vai nascer aqui? Por que a gente está nessa peleja? Não teria que Deus preparar um lugar melhor? Por quê? Porque às vezes nós não entendemos algumas coisas e nós questionamos, mas tem coisas que você só vai entender lá na frente. Quando você entender, tudo bem, mas quando você não entender, confie em Deus. Deus está trabalhando a teu favor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham para aqueles que nele esperam. Se a sua esperança está em Deus, Deus tem movido os céus para abençoar você. E a história simples nos conta, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Pastores, homens simples, que não eram soldados, não eram pessoas na sociedade em que os outros olhavam e diziam: eu quero ser um pastor. Trabalhando a noite toda, vigília da noite. Versículo 9, eis que o anjo do Senhor, o anjo foi até Zacarias e trouxe um anúncio. O anjo foi até Maria e trouxe um anúncio. Nascendo Jesus, o anjo vai até os pastores, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele teve grande temor, e o anjo disse: não temas. Quando o anjo apareceu para Maria, ela teve grande temor, e o anjo disse: não temas. Agora ele aparece para os pastores, e eles têm temor, e o anjo disse: não temais, por eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Agora a boa notícia que chegou para Isabel, de alguém que iria nascer importante para preparar o caminho. A boa notícia que chegou para Maria, de alguém que iria nascer, e que seria, e que é, e que foi, e que será, porque Ele é o que há de vir, é o que era, é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, é o mesmo Deus, havia de nascer. Agora o anjo traz a notícia: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O anjo anuncia, não para os poderosos da época. O anjo não foi lá para o rei, o anjo não foi lá onde estava os príncipes, não foi onde estavam os poderosos, ele foi nos pastores mais simples e deu a notícia: pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Disse aos pastores o anjo. Por que os anjos não foram nos poderosos? Porque talvez nem entenderiam a mensagem. Como assim, envolto num pano, numa manjedoura? Que história é essa? Talvez nem iriam verificar. Mas aos pastores, ele traz a mensagem simples, para que as pessoas entendam que as boas notícias e as boas novas do Evangelho são para as pessoas simples, e são para as outras que não se acham simples, mas que para receber tem que ser simples, independente de onde esteja. Versículo 13, imagina, eu fico imaginando os pastores com esses dois versículos que eu vou ler.
na vigília da noite, cuidando dos animais, de noite, olha só o que acontece. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, os pastores olham, e já não era mais um anjo, era uma multidão de anjos, o exército de Deus, e os anjos cantavam assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, e boa vontade, paz na terra. O anjo que trouxe a notícia para Zacarias, que falou com Maria e com os pastores, os anjos do Senhor, são os mesmos que acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra do mal. O mesmo Deus que antes de fazer na vida destes personagens, Ele falou, é o Deus que já falou muitas coisas com você, e já está fazendo, e nesta noite, Ele está falando, e Ele vai fazer. Talvez você seja uma pessoa simples, talvez na tua casa você não é o mais estudado, talvez até as pessoas dizem que você talvez não seja o mais inteligente, quem sabe que você não seja o mais bonito, o mais descolado, mas foi você que Deus escolheu para salvar a tua família e a tua casa. Através de você, a bênção do Senhor tem alcançado toda a tua casa, toda a tua família. E Deus está trabalhando, os planos de Deus se cumprem, se a gente permanece em fidelidade. Jesus nasceu como uma semente. Imagina o sofrimento de Maria, ao ver todo o ministério de Jesus, que não é o que a gente vai falar aqui, vamos parar por aqui, mas você conhece a história de Jesus, a injustiça que Ele viveu, o sofrimento que Ele passou, as dores, as angústias. E Maria aguentou tudo firme, calada, sofreu. Até que um dia, lá na cruz do Calvário, Jesus morreu e Ele foi sepultado, como uma semente solitária na terra. Mas ao ser sepultado, Ele venceu a morte no terceiro dia, Ele ressuscitou, e aí todo e qualquer pessoa da humanidade toda, que crê que Jesus é o Senhor, crê no seu coração, e confessar com os seus lábios, reconhecer que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, este será salvo. Então é uma semente que criou uma floresta, que a cada dia cresce, cresce, cresce e cresce. Você está aqui porque Jesus nasceu e morreu para você estar aqui. Você é milagre de Deus. Começou lá atrás, começou lá no Velho Testamento, se iniciou com Maria e está se cumprindo aqui. E hoje você, como filho de Deus, é escolhido dos céus para levar a palavra a todos aqueles que você puder alcançar. As boas novas que os anjos trouxeram, agora é você que leva. É você que leva. E você tem que levar. Anuncie para todos os cantos. Anuncie para todas as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor